Hoje é 20 de fevereiro de 2024. Irmã Gisele, eu vou contar nesse áudio aqui uma experiência que eu tive a semana do carnaval, e também uma visão que eu tive de sábado para domingo. Eu vejo que uma complementa a outra. Naquela semana do carnaval, eu estava no interior, na casa da minha mãe, e à tarde eu deitei um pouco no quarto. E eu dei um cochilo muito rápido. Quando eu cochilei, me veio assim uma instrução, como um ensinamento. Só que de uma forma assim que, quando é Deus falando com a gente, aquilo traz paz no nosso espírito e ao mesmo tempo toda aquela compreensão do texto que você muitas vezes lê, relê, lê de novo, e se você não tiver a instrução do Espírito Santo, você não consegue entender de fato como que é que Deus quer que você entenda. E eu sei que eu estava pensativa naquela tarde, eu conversando com ela a respeito de algumas coisas, e eu lembro que eu falei algo para ela assim que eu tenho evitado de ouvir muitas coisas, justamente para guardar o meu espírito, guardar o meu coração e para que eu ficasse somente com aquilo que Deus tem falado ao meu espírito, para que eu não fique confusa e nem que nenhum sentimento de medo, de pânico tomasse conta do meu espírito, mas que eu continuasse na posição, aguardando o Senhor, né, as instruções que Ele tem para nos dar e orando, como a gente tem que orar, perguntar para Ele e receber dele, não de várias vozes, de várias situações, né, que tem muitos vídeos, tem muitas coisas que têm trazido pânico, eu tenho sentido isso, tem trazido, assim, desconforto nas pessoas. E assim, Deus, ele nos alerta sim, ele fala conosco, ele nos orienta, mas ele quer que nós tenhamos paz no nosso coração, para que nós possamos absorver o que ele quer falar conosco. E naquela tarde, eu deitei e veio uma instrução e uma mensagem do Espírito dentro do meu ser. E falava assim: antes do dilúvio, eu coloquei os meus dentro da arca. Foi somente isso. Mas era algo assim que, dentro de mim, eu tinha um entendimento que ele queria que eu entendesse isso, que antes de vir o dilúvio, ele tinha colocado os dele dentro da arca. E aí passou a semana, eu fiquei numa paz, tranquilo, falei, o Senhor está falando comigo, eu vou ficar tranquila, eu sei que Ele está cuidando dos dele, e a fidelidade dele é com os dele, né? Então eu vou confiar nessa palavra. E tá. Quando foi de sábado para domingo, eu tive uma visão ao amanhecer, era por volta de 8 alguma coisa, era antes das 9 horas da manhã. Eu tive essa visão por 2 vezes repetidas. Eu vi algo como que um domo. Eu vou até te mandar uma foto. Eu tentei desenhar, mas eu também encontrei na internet algo muito parecido. E era como um domo, e dentro desse domo era como se fosse uma separação. Como se fosse, não, era uma separação. Quem estava dentro desse domo estava separado e era dentro da terra, e ele era de cor violeta, uma violeta bem acesa, igual a cor do arco-íris. E quando eu olhava assim, até o ar parece que estava tudo violeta. Era incrível. E era uma separação. O Senhor estava fazendo uma separação dos deles, sabe? E eu me via dentro daquele domo violeta. Eu enxergava tudo violeta lá dentro. Lá dentro tinha árvore, tinha tudo, igual você vê a paisagem, só que tinha esse domo que estava guardando. E aí, quando eu tive essa visão e esse entendimento na visão, que automaticamente havia esse entendimento dentro do meu espírito, que era uma separação, eu pude orar e aí eu falei com o Senhor me deu o Daniel 12, eu abri Daniel 12, li ele todo, e enquanto eu estava meditando na visão, aí o Senhor falou no meu espírito uma referência bíblica que eu vou ler aqui, que está em Lucas capítulo 21,
no verso 34, até o 30, 36. Eu vou ler aqui para os irmãos. Vou começar pelo 34. E tomai cuidado por vós mesmos, para que em nenhum momento os vossos corações sejam sobrecarregados com excessos e embriaguez, e cuidados da vida. E aquele dia vos sobrevenha, essa parte que vem no meu espírito, aquele dia vos sobrevenha desprevenidamente, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois orando sempre, para serdes considerados dignos de escapar de todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. E foi essa a referência que o Senhor falou comigo, e eu fui abrir a palavra e procurar o texto que está em Lucas, capítulo 21, 34, né, diante. Então, irmã Gisele, foi esta mensagem que o Senhor trouxe no meu espírito. Eu pude entender que se trata de uma separação. E ao longo da tarde, o Senhor foi me dando outras referências bíblicas também. E eu posso passar para a irmã também. E é isso. Eu creio que o Senhor está nos mostrando, eu creio também que Deus vai estar mostrando para outras pessoas. Inclusive, a minha mãe, na mesma noite, teve um sonho, dela foi um sonho, e ela só me contou à noite. O sonho dela é muito parecido com o meu. Ela viu a terra toda sendo agitada, como se tivesse alguém sacudindo mesmo o globo da terra, e ela disse que balançava de um lado para o outro. E quando ela ficou um pouco assim assustada, ela disse que a voz do Senhor falou para ela que não era para ela preocupar, que Deus estava guardando os dele. E ela viu a terra sendo dividida. Ela falou assim que a terra estava sendo dividida, uma parte dos escolhidos e outra parte para os ímpios. Então, assim, eu creio que Deus está nos sinalizando que algo muito intenso vai acontecer. E lá em Apocalipse, eh, lá em Apocalipse 3, se eu não me engano, acho que a partir do 8 ou 9 fala assim, que porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu vos guardarei da hora da provação que virá sobre todos os moradores da terra. Então, algo muito tenso aí vai acontecer, e Deus está nos sinalizando que Ele está fazendo a separação do que é dele. E é isso, a paz do Senhor Jesus.